você faz o mesmo exercício. Olha, São exercícios olha muito para professores, simples, né? que vocês podem fazer. Agora, nós temos uma outra coisa que é muito importante, porque o professor precisa entender como que funciona a preguinha dele. Está aqui na laringe, olha, a laringe mede 5 centímetros, a sua prega vocal mede de 14, 15 milímetros a 25 milímetros, então é muito pequenininha. E para você fazer esta vibração, quando a gente respira, a prega vocal está abertinha. Quando você vai falar, passa o ar pela prega vocal. Aí você faz vibrar. Então, os músculos da laringe fazem a prega se juntar, né? Elas juntam e aí passa o ar. Então, nós temos 2 tipos de trabalho. Tem o trabalho muscular, então os músculos da laringe que trabalham, e o ar que vem dos pulmões. Então, professor, faça exercício de respiração enquanto você está dirigindo. Então, você está lá sentado no ônibus. Você inspira em 3 segundos e solta em 6 segundos. Olha aqui, eu vou fazer. Além do que, isso serve para relaxar, porque a base da meditação é a respiração. Aí né? você faz em... Então serve também para você relaxar. Faz. E esse controle que você vai dando do ar, da saída do ar, você vai tendo uma eficiência maior pulmonar. Porque a gente usa 1/3 da capacidade respiratória do pulmão. Quer dizer, 2/3 a gente não usa. E se você começar a trabalhar com movimentos inspiratórios mais longos, você trabalha com o diafragma, trabalha com músculos expiratórios e você consegue uma maior eficiência. Então, a projeção da voz está muito ligada ao quê? Músculo, ar e caixas de ressonância. Ou seja, quando você aprende algumas técnicas vocais, você descobre que a sua voz precisa muito mais da musculatura e do teu trabalho com o pulmão, no diafragma, e com o uso da caixa de ressonância, que é o rosto. É o rosto. Ele é então você toda tem uma caixa de ressonância. Exatamente. E assim você não vai sobrecarregar a sua voz. Falar não é garganta, não. É muito mais diafragma e caixa de ressonância. E os músculos que você, com o tempo, você vai aprendendo como trabalhar com essa musculatura. Porque você não tem essa eficiência muscular também, que precisa ser adquirido. Mas isso é treino. Todos os seres humanos são passíveis de terem esse treinamento, exceto se tiver diagnóstico de problema sério na laringe. Aí é outra questão. Aí é outra questão. Deputada, ela aqui em 3, 4 minutos, ela deu alguns exemplos. É tão difícil assim que as escolas, a Secretaria da Educação, que as faculdades de educação comecem a pensar um pouco nessa questão, meia horinha, 20 minutos. O professor Isabel, a gente dá aula aprende a muito gente rapidamente até também. não entende, né? Porque questões assim que não custam e que são super importantes para todos, né? Não são colocadas em prática, né? Acredito que nem precisasse de uma legislação para isso. Nós lutamos sempre pelas chamadas condições de trabalho. E é isso, quer dizer, Consenso, né? Você pode, né, proporcionar aos professores e aos outros profissionais essa questão tão simples que pode minimizar e ajudar muito esses profissionais. E, no caso da escola, as condições realmente de trabalho, né, que precisam ser melhoradas. Então, quando a gente propôs a lei, a prevenção, né, passa por essa questão toda. Quer dizer, então, a gente lamenta que medidas tão baratas e tão significativas não sejam colocadas em prática pelo poder público de modo geral. E até mesmo empresas, né? Veja, a gente vê muito, principalmente empresas japonesas, né? A questão de exercícios, de antes de iniciar o trabalho, alguma meditação, algum exercício. Já pensou numa grande empresa de telemarketing, se dispusesse, né, 15 minutos para esta preparação antes de começar o trabalho?
o quanto não estaríamos ajudando as pessoas. É uma questão mesmo de, sei lá, de compromisso com a qualidade de vida, né? Pois é, pois é. E pensar que o futuro pode custar muito caro, né? Quando você não trata dessas questões. Douglas, você já tinha parado para pensar nisso, dessa forma, como a gente discutiu hoje? E é possível levar até para a POSP um olhar diferente sobre essa questão do uso da voz, que claro que o sindicato está preocupado com isso, não tem a menor dúvida. Aliás, mas olhar com Isabel, total apoio, né, do sindicato, da POSP, de até outros, pela simplicidade da lei, do né? que são esses exercícios para a voz, né? Então, na realidade, nós temos esse debate interno dentro da POSP. Inclusive, nós publicamos um livro sobre um trabalho, sobre uma pesquisa sobre a saúde do professor. A própria CNTE, que é a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, também tem um trabalho dirigido e uma preocupação com esse debate e com a saúde dos professores. Eu acho que esse debate nós já, inclusive, levamos todas essas preocupações à Secretaria da Educação, e eu penso que no nosso estado, no país, eu acho que tem que ter uma preocupação maior com as condições de trabalho dos professores. Eu acho que a peça-chave para que nós possamos desencadear todo um processo e conseguir debelar esse problema. Na realidade, eu acho que a palavra-chave é essa, são as condições de trabalho. O professor hoje tem uma jornada muito grande de trabalho. Quer dizer, o professor ele trabalha de manhã, ele trabalha à tarde, ele trabalha à noite. Nós tivemos, inclusive, aprovado no Congresso Nacional o piso salarial nacional dos professores, que lamentavelmente que previa e que prevê uma jornada menor para os professores em sala de aula e que, infelizmente, 5 governadores do estado, né, entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade e que essa jornada que possibilitaria ao professor ter uma redução sem a redução dos salários, ela não foi colocada em prática porque existe uma pendência. O Supremo resolveu legislar, né? Resolveu legislar. Porque quando o Congresso Nacional aprovou, atendendo toda a formalidade, toda a Constituição, e com a competência de legislar, como parece que desagradou alguns governadores, o Supremo resolveu aceitou a lei pela metade, né? Rita, ó, a gente sabe que tomar água é muito bom. Muito bom. Muito bom. Para a saúde vocal também. Também. O professor tem que andar com a sua garrafinha de água. Sem ser gelada, de preferência. Temperatura ambiente. Mas o que eu gostaria de deixar claro é o seguinte, que o professor tem que se conhecer. Que você lê uma cartilha é uma coisa. Não faça isso, faça aquilo, faça daquele jeito. Isso é muito distante do professor. O professor tem que aprender a sentir como o corpo dele reage a determinadas comidas, a quantidade de sono. É o professor, é o primeiro a sentir e o primeiro a dar o seu diagnóstico de que as coisas não vão bem. Então, beber água, muitos manuais colocam, olha, tome 2 litros de água por dia. Depende de como você toma. Claro. O interessante é que você tome, o ideal é que você tome de golinhos o tempo todo. Como nós tomamos aqui no intervalo, nós tivemos aqui o nosso acesso à hidratação. Então, o que eu acho também muito importante é que nós temos que chamar o professor a ter vontade de se informar sobre isso. Se cuidar também. Se cuidar. Agora, seduzir esse professor e dizer, você é um profissional querido, você precisa cuidar do seu instrumento, porque isso tem que ser feito de uma forma adequada e de uma forma carinhosa, e de uma forma que mais eleve. Uma imposição, né? Que de eleve. ordens eles estão chega, né? Que eleve a autoestima, eu fico preocupada porque a primeira coisa que uma pessoa faz quando começa a ter a garganta irritada é entrar numa farmácia e comprar uma pastilha. Aí você tem Isso não pode ser perigoso? O uso de Sempre spray, tem os fitoterápicos também, que a gente não sabe até que ponto funciona ou não funciona. Tem algum truquezinho para dar uma aliviada quando a garganta está
O único truque é você ficar Quieto. sem falar. Quieto. Quieto. Gargarejo Sem- com água morna e sal. E sem se automedicar, por favor. Não, mas água morna e sal. Mal não, acho que não faz. Não, porque se você colocar um pouquinho mais de sal, vai fazer. Pode fazer mal. Pode fazer. Então, você está com algum problema, o ideal é repouso vocal sem automedicação. Fecha a boca de siri. Se hidrate bem, tente comer um pouco mais de fruta, cuide do seu corpo. É que não dá muitas vezes, né? A gente tem a história, deputada, que até virou um folclore, mas é verdade que a atriz Bibi Ferreira chega a ficar 2, 3, 4 horas sem falar antes de um espetáculo que ela precisava cantar, quando ela fazia Mas é o repouso, Piaf, né? A minha professora de canto lírico, a professora Leila Fará, ela dizia para mim assim, olha, na véspera dos meus concertos, eu ia ao cinema e ficava assistindo várias sessões, isso há muitas décadas, né? Ela tinha essa possibilidade, eu não estou de forma nenhuma comparando a atividade de um professor, mas ela ficava assistindo várias sessões, porque ela dizia que ficava quieta. Mas o professor não tem essa condição. Ele tem, quando muito, um domingo que ele pode descansar. Se é que ele não está lá, Tem a família, aflitíssimo, né? preparando as aulas, corrigindo prova, em que ele está Cuidando dos acumulando filhos. o estresse. Nós estamos indo para o final do programa e eu já vou pedir para a Rita, que está aqui falando mesmo, fazer as considerações finais, já emendar. Olha, eu gostaria de deixar a minha mensagem de que a voz é um instrumento que nos foi dado e que ela tem que ser tratada com muita atenção e que nós somos muito mais do que a nossa voz falada. Nós podemos nos deliciar com a nossa voz cantada. Todo mundo que tem um aparelho fonador saudável pode cantar. E se você tem condições de participar de um coro, professor, por favor, vá. Lá é um local que será treinada a sua voz, a sua respiração, você fará vocalizes, você terá todo um apoio de técnica vocal. Então, se está muito difícil a lei sair, se estamos com um problema, por favor, procure um meio de se desenvolver além da sua voz falada. E seja feliz nisso. Pois é, às vezes o lúdico pode trazer um caminho interessante. Douglas, obrigada pela participação, suas colocações. Eu que agradeço a oportunidade de vir debater esse importante tema. E eu penso que as questões que foram elencadas, o debate que foi feito aqui nesse espaço, eu acho que coloca para a sociedade de uma forma geral um momento importante de se pautar todos esses temas, inclusive para fazer o debate no Congresso Nacional ou até aqui na Assembleia Legislativa, para que nós tenhamos aí garantido os direitos dos trabalhadores. Então, nesse sentido, a POESP, a Central Única dos Trabalhadores, as confederações estarão junto com os deputados como a Maria Lúcia Prante, que tem aí um trabalho bonito a respeito desse tema. Então, muito obrigado pelo convite e até a próxima. Obrigada. Deputada Maria Lúcia. Eu que agradeço, Isabel, foi um prazer estar com a Rita, com o Douglas. Aprendi bastante, viu, Rita? E faço um apelo justamente às autoridades, né? Vamos dizer, ao governador do estado, no sentido que encaminhe, então, um projeto de lei, se entende que o legislativo não tinha essa competência, senão até o Supremo julgar, nós vamos demorar muito, e as autoridades, de modo geral. E aos meus colegas professores, que realmente continuem lutando por melhores condições de trabalho, mas se cuidem um pouco mais, né? Procure encontrar mesmo um tempinho para cada um, para cuidar de si, desse instrumento tão importante que é a nossa voz. Pois é, e dá uma lidinha aqui no Manual de Saúde Vocal da Rita, pode ser interessante também, tá? O livro, ele é super prático, fácil de ler, rápido de ler, dá para você voltar, reler, tentar entender melhor alguns
alguns pontos, tem os exercícios também aqui propostos. Quer dizer, dá uma olhadinha no livro, isso para qualquer um. Quem trabalha com telemarketing também acho que vale a pena. As empresas de telemarketing deveriam ter isso aqui à disposição dos funcionários, né, deputada? E às vezes, como se disse aqui, o silêncio pode ser o melhor caminho para o som depois. Obrigada a todos que participaram do programa, e você que está em casa e acompanhou o Saúde e Vida de hoje, que fica por aqui, e nós temos um encontro num próximo debate. Até lá.